Olá, nono ano, tudo bem? Vamos à nossa primeira aula de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele pertenceu a uma filosofia que tinha um cunho pós-socrático, ou seja, ele já era um racionalista. É uma nova ramificação da filosofia alemã. Na filosofia europeia, a nova filosofia europeia, nós vamos ver então aí a intenção maior da razão, do racionalismo. Pessoal, Immanuel Kant, ele sempre era guiado pela filosofia de Aristóteles, pela filosofia de Platão, e essa filosofia, gente, era levado através do desvínculo que existia da religião com os hábitos humanos. Ou seja, o que ele dizia, não se aprende a filosofia, mas a filosofar. O que seria se filosofar? Gente, filosofar são compostos de duas palavrinhas. Philo, que significa um sentimento positivo, que a gente já viu isso aí na primeira parte. E sofia, que é a prática de ensino, de garantir inteligência, garantir então pensamentos. Eu não estou falando sobre a verdade. Filosofia não é aquele que detém a verdade, e sim aquele que pensa, que articula. Entendido? Então vamos para a próxima parte, gente. A filosofia em que dá a ideia do kantismo, ou então filosofia kantiana, é a mesma em que apresenta o idealismo. Filosofia kantiana e idealismo são a mesma coisa. O que vai diferenciar? Somente o nome. Porque ele está enquadrado num período positivista, num período em que a história está sendo construída em prol de um herói. Pessoal, então fica aí essa figurinha, ó. Os caminhos para se buscar a verdade são chamados de métodos. O que seria esse método? Gente, o método é aquilo que você vai utilizar para chegar em uma verdade. Será mesmo que o meu caminho, eu vou chegar naquela verdade mais rápido ou mais devagar? Não dá para saber, a não ser testando. Ou seja, era o chamado de empirismo. O empirismo é uma palavra que significa a prática. Ou seja, você aprende na teoria, você escuta, em seguida você vai praticar. Vamos então exemplificar. Um médico, ele está na faculdade, está garantindo teoria. Será mesmo que no início, o seu primeiro semestre, ele vai ter a sua prática, a docência? Não vai. Ele primeiramente vai ser instruído. Em seguida, com o passar do tempo, é que ele vai, então, praticar. Essa prática que ele faz é o empirismo. E Immanuel Kant dizia que o empirismo é a principal ação que devemos ter em qualquer que seja a ciência. Se você está, então, entrando em um ramo, se você está, então, tentando lembrar de algo que você escutou, o que seria mais fácil para você decorar? Falando para si mesmo. Porque ele disse que a prática é mais fácil de você aprender. Aquilo que é teoria você não aprende tão facilmente. Gente, Immanuel Kant, ele dizia sempre que a liberdade é a própria autonomia. E essa autonomia, você pode então simplificar ela com a questão de você ser o dono da sua própria razão. Se eu tenho a minha verdade, se eu começo então a agir perante o meu conhecimento, será mesmo que eu estou isento das consequências? A consequência é justamente a autonomia. Você está fazendo algo que você julga certo, então você vai ser autor da sua própria decisão. Isso daí, gente, é chamado de autonomia. Mas quando o homem percebe a sua ignorância, lembrando aí que ignorância não é uma pessoa mal educada, nem sempre. Não é uma pessoa que é ríspida, uma pessoa que fala alto, não. Para os gregos, ignorância é quando a pessoa tem ausência de conhecimento. Quando eu tenho ausência de conhecimento, eu sou um ignorante. Immanuel Kant dizia que a única forma de você fugir da ignorância é você garantindo conhecimento para si mesmo. Então, por isso que o homem, ele sempre é desafiado a buscar suas próprias fontes, a procurar sua verdade, e assim ele vai, então, cada vez mais se modelando
melhorando sua capacidade de pensar. Gente, de acordo com Immanuel Kant, ele dizia que o homem é levado por desejos. Esses desejos, eu vou exemplificar. Quando eu quero ser muito rico, é um desejo. Quando eu quero comer demais, também é um desejo, a gula. Quando eu preciso de todos os holofotes para mim, eu quero fama, isso daí também é um desejo. Ele vem dizendo que a ignorância é justamente quando eu tenho um excesso de desejos. Eu posso muito bem ter uma vida melhor. Eu posso muito bem querer a atenção de algumas pessoas através do respeito. Eu posso muito bem querer me alimentar bem. Mas quando essa satisfação começa então a ser exagerada, aí começa então a ignorância. Ele disse que o estopim do homem, do seu fracasso, seria a ausência do reconhecimento de que eu já possuo o que é necessário. A condição da necessidade é diferente do exagero. Olha só essa figura. Aí mostra então a nossa eterna Anésia. Gente, vocês veem aí que ela está liberando um pássaro, libertando um passarinho. Então ela diz, vai, seja dono do seu próprio bico. E o que é que ele faz? Ele retorna ali à casa dela. Ele retorna para a gaiola. O que é aquilo? Será mesmo que ele está sendo ignorante? Será mesmo que ele está agindo com seu conhecimento? Pessoal, ele está fazendo aquilo consequente da sua falta de conhecimento. Ou seja, eu não conheço o mundo lá fora, então eu não vou me arriscar. Eu vou ficar aqui já que aqui é tão confortável. Pessoal, quando ele faz isso, ele dá a entender que ele está querendo levar condições novas ao seu conhecimento, ele está querendo atribuir novos conhecimentos à sua condição de vida? Não, não é? Então, por isso que dá a entender que a ignorância é quando você está ali na boa. Você não quer nenhum desafio, eu estou conseguindo cumprir minhas condições de vida, eu estou conseguindo sobreviver. Então, isso daí é uma ignorância. Immanuel Kant vem dizer que quando o homem está no seu mais estado perfeito de simplicidade, pode ser também um fato de ignorância. Quando ele não quer nenhum desafio próprio para a sua vida, é uma ignorância. Mas agora, quando ele decide aprender algo novo, isso daí já é a fuga da ignorância. Então, quando você for aprender algo, veja bem se é o que você quer e vamos então analisar se aquilo ali é certo ou é errado. Porque quando você julga ser certo, lembre-se da autonomia. Você é doutor das suas próprias ações. E as ações vão determinar o que é o indivíduo humano. Tchau, até a próxima. Pessoal, fiquem ligados nas aulas ao vivo. Essa aula não substitui a aula ao vivo. Aguardo vocês. Tchau.